Senhor? Quem veio para ser abençoado? Essa noite tem bênção para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor. Vamos direto para a mensagem do Senhor. Abra comigo no livro de 2 Samuel. Ó, já tem salvo em Cristo aí. Aleluia. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Cantando assim, ó. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolher. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Você tem e terá muito mais. Quem recebe essa palavra nessa noite? Quem veio para aprender da palavra de Deus? Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Quem não tem a Bíblia, quem não trouxe, pega a carona com o irmão do lado aí, que nos diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então vieram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Até aí. Coloque a sua mão sobre a palavra. Orando, Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, é no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo que mais uma vez nós nos achegamos em Tua santa e poderosa e bendita presença, Pai querido, e te pedimos, ó Pai, fala conosco, Deus. Querido Deus, que todavia não seja a vontade humana, mas que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra. Querido Deus, que nós possamos ser apenas instrumento nas Tuas mãos, que os nossos ouvidos estejam abertos e que o nosso coração esteja preparado para ouvir a Tua mensagem. Querido Deus e amado Pai, já repreende todo o mal. Repreende, Pai querido, todo o espírito contrário da luz. Repreende, ó Deus, todo o espírito, meu Deus, de incredulidade ou de zombaria. Repreende, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tenha total liberdade. Passeia no nosso meio, fala conosco. Ó Espírito Santo, trabalha nas nossas vidas, para a glória e louvor do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. E amém, igreja viva. Glória a Deus, igreja viva. Agora nós somos fortes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Podemos tomar seu assento de boca aberta? Glória a Deus. De boca bem aberta? Amém? Glória a Deus. Igreja viva. Deus ele falava muito forte comigo sobre a vida de Obed-edom. A primeira vez que vai aparecer o nome deste homem na palavra de Deus é aqui. É nesses versículos aqui, de versículo 10, 11 e 12. Mas eu não posso começar a falar sobre Obed-edom se eu não falar da arca da aliança, a arca do Senhor. Que arca é essa? Essa arca o Senhor mandou Moisés pedir para que fabricasse. E Deus ele deu todo o tamanho, como ele queria que fosse, nos sentidos que ele queria que fosse, as argolas, os varais, os 2 querubins, um de cada lado. E em Êxodo 25, 22, abre para mim, por favor, Êxodo 25, 22. A Bíblia diz que Deus ele fala para Moisés:
da seguinte forma: e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. A arca do testemunho, a Bíblia diz que Deus ele habita entre os querubins. A Bíblia diz que do meio dos querubins Deus falava com os sacerdotes, Deus orientava os sacerdotes, Deus dirigia os sacerdotes. Dentro da arca estava guardado as tábuas da lei, que são os mandamentos. Também dentro da arca estava guardado o cajado de Arão, aquele que florescera, também guardado dentro da arca. E também dentro da arca havia um vaso com maná. Essas três coisas, elas simbolizavam e atiravam para o lado de Jesus. Essas três coisas, tanto a lei, que é a palavra de Deus, o cajado que florescera e o maná, representam Jesus. A arca de Deus, ela simbolizava na antiga aliança a presença de Deus, aleluia. A arca, ela simbolizava a presença de Deus. Era do meio dos querubins que saía uma voz e falava com os sacerdotes. Ali representava a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus, que Deus mandou fazer para que aonde a arca estivesse, ali estivesse a presença do Senhor. E essa arca, ela andava com o povo de Israel, ela estava no meio do povo de Israel, e quem cuidava da arca eram os levitas. E a arca simboliza a presença de Deus, amém? A presença de Deus. A arca andava entre os levitas. Quem cuidava da arca eram os sacerdotes. Certo dia, dois sacerdotes que já haviam se desviado da presença de Deus, já haviam perdido a presença de Deus, Ofni e Finéias. Isso está lá em 1 Samuel 4, vocês leem depois em casa a história. Eu preciso passar correndo para poder chegar lá, que se eu for ler, eu vou ter que ler o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, para nós podermos assim ler tudo. Então eu vou passar por cima, amém? Vou explicar apenas. No capítulo de número 4 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que esses sacerdotes, que já não ouviam mais a voz de Deus, que já desobedeceram a voz, já desobedeceram a Deus muitas vezes. Por quê? Porque a Bíblia diz que esses sacerdotes, eles se deitavam com as meninas que vinham até o templo. Esses sacerdotes dormiam com as meninas que estavam no templo, e isso zangou Deus, e com isso Deus se retirou deles. A presença de Deus já não estava mais com esses sacerdotes. E a Bíblia diz que esses sacerdotes, então, eles têm uma ideia ruim de quando Israel vai para a guerra contra os filisteus, eu preciso correr. A Bíblia diz que eles então têm a ideia, para que Israel tivesse vitória, eles pegassem a arca de Deus e fossem para a guerra juntamente com a arca de Deus. Pois bem, eles fazem isso, mas a Bíblia diz que lá os filisteus vencem Israel, matam Ofni e Finéias, sacerdotes do Senhor, que já estavam desviados, pegam a arca e levam para Gate, para a cidade de Filistéia. E o que eles fazem com a arca do Senhor, com a presença do Senhor? Os filisteus pegam a arca como troféu, e a Bíblia vai dizer, isso está lá no capítulo de número 5, que eles pegam e colocam dentro do templo de Dagon. Quem está comigo diz amém. Amém. Eles colocam dentro do templo, dentro da igreja de Dagon, um demônio, o Deus deles. A Bíblia diz que quando amanheceu o dia que a arca estava dentro do templo de Dagon, a Bíblia diz que Dagon, que era uma imagem, ao amanhecer, Dagon está prostrado com a cara no chão. A Bíblia diz que então os sacerdotes de Dagon, dos demônios, levantam novamente Dagon, colocam no seu lugar. No outro dia, quando levantam e vão novamente no santuário de Dagon, a Bíblia diz que estava então Dagon, a imagem, prostrada, sem os dois pulsos, sem as pernas,
que na nação filisteia começa os homens e as mulheres morrerem aos montes por causa de hemorroidas. Uma maldição que Deus lançou sobre o povo inimigo, porque pegaram a presença de Deus e levaram para dentro de um santuário demoníaco. Não também somente as hemorroidas. A Bíblia diz que a Filístia, ficou completamente tapado de ratos. Os ratos destruíram tudo. E ratos nós sabemos que é uma maldição. Os ratos destruíram tudo. Os filisteus chamaram as pessoas que tinham mais capacidade para dar entendimento. E eles disseram: isso só pode ser a arca do Senhor. Isso só pode ser a presença de Deus que está maltratando o nosso povo. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer algumas imagens de hemorroidas, algumas imagens de ratos de ouro. Vamos pegar uma carroça nova, vamos pegar 2 vacas de cria nova. E se isso é de Deus, nós vamos, se isso que está acontecendo é a mão de Deus, é a mão de Deus de Israel está sobre nós. Porque eu estou correndo aqui para poder explicar tudo, amém? Se é a mão de Deus de Israel que está sobre nós aqui, botamos dentro de uma carroça nova, botamos as vacas na carroça, vacas de cria nova, botamos essas imagens de rato, essas imagens de hemorroida, largamos tudo junto, essas imagens de ouro e largamos dentro da carroça. E se as vacas de cria nova saírem em direção para Israel, então sabemos que isso é coisa de Deus. Porque nenhuma vaca abandona o seu bezerro, nenhuma vaca deixa para trás a sua cria. Quem sabia disso? Mas a Bíblia diz que eles fazem isso então, e eu estou com pressa aqui porque eu preciso chegar lá no final. Eles fazem isso então, e a Bíblia diz que as vacas vão andando, mugindo, berrando, e se vão sentir para Israel. E ali eles entenderam que era a mão de Israel que estava sobre eles. Aleluia! Primeiro ensinamento dessa noite: a presença de Deus é sobre todos os teus inimigos. Quem pegou? A presença de Deus é sobre todos os teus inimigos, para destruir e lançar por terra. Amém. A Bíblia diz que quando as vacas então chegam em Bet-Semes, as vacas param, algumas pessoas vão olhar e dizem: é a arca do Senhor que foi devolvida a Israel. Então eles espalham a notícia ali, e a arca de Israel é levada para a casa de Abinadab em Quirite Jearim. Vai para a casa de Abidanab. Deixa eu ver se eu não errei o nome do camarada aqui. Abinadab. A arca vai parar na casa de Abinadab, levita, pessoas que tinham sido escolhidas para cuidar da arca do Senhor. Abinadab. Como é que é o nome? Abinadab. Guarde esse nome. Fala para o teu irmão que está do teu lado: eu não vou ser. De maneira nenhuma. Abinadab. A Bíblia diz que a arca do Senhor ela fica mais de 20 anos na casa de Abinadab. E a arca está lá na casa de Abinadab. A presença de Deus está lá na casa de Abinadab. E não acontece nada na casa de Abinadab. Quando Davi assume o reino, que Davi assume o trono, a Bíblia diz que Davi não se preocupa com a arca. A Bíblia diz que Davi chama os anciões da cidade, chama as pessoas de autoridade e diz assim: ei, a arca do Senhor, na época do rei Saul, ninguém se interessou em trazer a arca de Deus para a cidade de Jerusalém. Ninguém se preocupou em trazer a arca de Deus para a cidade santa, aleluia. Ninguém se preocupou em trazer a presença de Deus para dentro de Jerusalém. A Bíblia diz então, em 2 Samuel,
capítulo de número 1, que Davi então forma tudo isso. Então eles dizem, beleza, é isso mesmo, vamos trazer a arca do Senhor para Jerusalém. E quando eles vão buscar a arca do Senhor em Jerusalém, a Bíblia diz que Davi, mal orientado, Davi ele pega uma carroça nova, 2 bois tratados, bem amigados, bem cevados, canga naquela carroça, vai até a casa de Abinadab. Chegando lá, eles pegam a arca do Senhor e colocam dentro da carroça. Abinadab tinha 2 filhos, Aiô e Uzá, responsáveis por cuidar da arca. A Bíblia diz que eles colocam dentro da carroça. Aiô vai à frente, Uzá vai do lado. E a Bíblia diz que no decorrer da caminhada, cerca de 18,5 km da casa de Abinadab até Jerusalém, a Bíblia diz que eles andando, um boi falsa uma mão, o pé. E quando o boi falsa uma mão, ou um pé, se é que o boi tem mão, a Bíblia diz que a arca corre. Quando a arca corre, Uzá estende a mão para segurar a arca. E quando Uzá estende a mão para segurar a arca, a presença de Deus, Deus mata Uzá. A Bíblia diz que então Davi se entristeceu. Davi para pensar o que aconteceu. E Davi diz, não vai ser agora que vamos levar a arca de Deus para Jerusalém. Não podemos levar a arca de Deus agora. Porque a ira de Deus se acendeu contra Uzá. Por quê? Porque Davi foi mal informado. E os levitas não conduziram a presença de Deus como tinha que ser conduzida. A presença de Deus não podia ser conduzida em carros. A presença de Deus, Deus explicou tudo isso na lei, está tudo na Bíblia. A presença de Deus tinha que ser carregado por 4 levitas sobre os ombros. E eles tinham que ir caminhando e sacrificando a Deus. A presença de Deus não pode ser conduzida de qualquer jeito. A presença de Deus não pode ser conduzida de qualquer maneira. Às vezes nós queremos conduzir a presença de Deus de qualquer jeito. Não dá nada. Não dá nada. A Bíblia diz que então Davi se entristece. E a Bíblia diz que Davi então fez a arca ir para a casa de Obed-edom. Isso está no versículo de número 10, que diz assim: então não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Obed-edom. A palavra Obed, e eu peço que você fique atento, porque Deus quer te abençoar nessa noite. A palavra Obed significa escravo. Dom, edomita, geteu, porque ele não morava dentro de Israel. Muito provavelmente ele não era um israelita. A Bíblia não dá detalhe. Muito provavelmente ele não era um da linhagem de Arão, os levitas, para cuidarem da arca. Mas a Bíblia diz que Davi fez a arca descer para ali. E Obed-edom abre as portas da sua casa para a arca de Deus entrar, para a presença de Deus entrar. Aleluia. E no versículo de número 11 vai dizer assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Quantos meses? 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom
e a toda a sua casa. Aleluia. Quanto tempo ficou a arca do Senhor na casa do Obed-edom? Quanto tempo ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Deus fez em 3 meses na casa de Obed-edom o que não fez em 20 anos na casa de Abinadab. Em 3 meses Deus transformou a vida da casa de Obed-edom. Em 3 meses Deus abençoou tudo que Obed-edom tinha. Vacas que não pegavam mais crias começaram a pegar. Plantações de frutas que não frutificavam mais começou a frutificar. Aleluia. O pasto onde não crescia começou a crescer. Aleluia. As mulheres da casa de Obed-edom, que já não mais geravam filhos, começaram a gerar filhos. Aleluia. A casa de Obed-edom foi abençoada. A casa de Obed-edom começou a prosperar. A casa de Obed-edom começou a frutificar. Aleluia. Obed-edom havia abrido a casa para a arca do Senhor. Qual é o mistério? O mistério não é a presença de Deus. Porque nesse lugar nós estamos todos debaixo da presença de Deus. O mistério está no versículo de número 12. E eu orava a Deus e pedia: Deus, me revela isso. Me revela por quê, Deus? Versículo de número 12 vai dizer assim: então avisaram a Davi, a notícia se espalhou, Obed-edom está sendo abençoado. Ei, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, já quero profetizar sobre a tua vida. Vai se espalhar a notícia que você e a tua casa está sendo abençoado por Deus, aleluia, pela presença do Senhor. Amém, Senhor, aleluia. Eu creio, Deus. Aleluia. Então avisaram ao rei, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem. Aleluia. Tudo que Obed-edom estava sendo abençoado. Aonde Obed-edom tocava, a bênção brotava. Aleluia. Olha o mistério. Por amor à arca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe Abinadab pegou aquela arca e disse assim: sabe uma coisa? Eu sou chamado para isso, eu sou levita. Deixa aí. Vai cuidar? Não, é minha obrigação. Minha obrigação, sou levita. Os levitas não receberam herança em Israel. Os levitas recebiam os 10% das outras tribos. Os levitas não receberam campo. Todos os outros receberam. Dan, todos os outros receberam. Ruben, todos os outros receberam. Os outros 11. A tribo de Levi não recebeu nada. Um palmo de terra a tribo de Levi não recebeu. Levi, a tribo de Levi era responsável pelo cuidado da arca do Senhor. Quem sabe eles achavam, Abinadab achava que fazia a sua obrigação. Mas quando a presença de Deus, aleluia, entra na casa de Obed-edom. Obed-edom disse o quê? Eu não sei o que ele viu em mim. Aleluia. É a arca. Vem cá, esposa, vem cá. É a arca, é a presença, aleluia. Filhos, vem cá. É a presença. Não toca, guri. Sai daí, não toca. Essa é a arca do Senhor, aleluia. Ai, pai, isso é muito legal. Que legal, guri. Com o teu palavreado. Tu está diante da arca do Senhor. Tu acha que dá para falar qualquer coisa na presença de Deus? Tu está brincando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que Obed-edom, ele tira a sua sala e coloca a arca. Aleluia. Em lugar de cuidado. Porque a Bíblia diz que ele amou a arca. Aleluia. Ele amou a presença de Deus. Aleluia. Ele colocou a presença de Deus num lugar de destaque dentro da sua casa. 3 meses Deus transformou a vida dele. 3 meses. A presença de Deus hoje, ela não é mais.
viemos num culto abençoado como esse, Aleluia. nós sentimos a presença de Deus. Oh, Deus, viva, aleluia. Nós recebemos a presença de Deus. Muitas pessoas chegam aqui bravas, incomodadas, voltam em paz, tranquilas para É casa. verdade, Deus. Muitas pessoas chegam aqui enfermas, voltam para casa curadas. Muitas pessoas chegam aqui toda perturbada, mas voltam para casa em paz. Aleluia. Aleluia. É a presença de Deus. O mistério de toda a minha vida, toda a tua vida ser abençoada. Aleluia. Aleluia. É amar a presença de Deus. Aleluia. Eu vim na igreja porque eu amo a presença de Deus. Não é mais porque eu estou precisando, eu entrei aqui precisando. Mas hoje eu venho porque eu amo a presença de Deus. Eu me envolvo porque eu amo a presença de Deus. Eu quero estar nos cultos porque eu amo a presença. Não é uma obrigação estar nos cultos. Eu amo estar no culto, aleluia. Eu amo estar no culto, eu amo estar envolvido com as coisas de Deus. Eu amo levantar as minhas mãos e dizer: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu amo a presença, eu amo estar na casa de Deus, eu amo sentir a presença de Deus, eu amo falar das coisas de Deus, eu amo ouvir as coisas de Deus, eu amo estar na presença de Deus, aleluia. Eu amo a presença de Deus, não é obrigação, é uma satisfação. Glória a Deus. E saindo daqui, sabe o que eu faço? Eu levo a presença de Deus para minha casa. A presença de Deus entra comigo na minha casa. Porque eu amo a presença de Deus. Obed-Edom amava a presença de Deus. Mas só que lá em casa, muitas vezes, nós acabamos deixando Deus de lado. Lá em casa, nós não amamos tanto a presença de Deus. Nós falamos palavrão e isso desagrada a Deus. Lá em casa nós permitimos alguém fazer algumas coisas que não agrada a Deus. Eu já não estou tanto amando Deus assim. Pastor, como assim? Não, irmão. Quem é casado sabe. Avança em ti, mas não diz algumas coisas para a esposa. Sim ou não? Porque você? Porque você? Ama. Porque não deu na minha cara. Vai xingar minha esposa, tá brincando. Está tirando onda. E quando nós amamos a presença de Deus, nós não deixamos entrar dentro da nossa casa aquilo que desagrada a Deus. É verdade, meu Deus. Aleluia. Obed-Edom mudou todo o sistema da casa. Aqui agora é diferente. Aleluia. Ó a presença. Ó a presença, ó a presença. Vocês não viram que a presença já está na minha casa? Você já não viu que a presença está na tua casa? Aleluia! É a presença. E onde tem a presença de Deus, muda toda a situação. É verdade, Senhor. Onde tem a presença de Deus, o ladrão lá do roubo. O traficante abandonou o tráfico. Onde tem a presença de Deus, onde eu amo estar na presença de Deus. Aleluia! E qual é o melhor lugar para me levar a presença de Deus, se não para a minha casa, se não para a tua casa? Qual é o melhor lugar de você levar a presença de Deus, se não para a tua casa? Aleluia. Obed-Edom abriu as portas da casa para a presença de Deus entrar. Em 3 meses, Deus mudou a história de Obed-Edom, que se espalhou a fama, se espalhou a notícia, aleluia. Irá se espalhar a notícia sobre a tua vida, irá espalhar a notícia sobre o que Deus está fazendo na tua vida. Quem recebe essa palavra, meu irmão? Aleluia. Mas é a presença. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe, querido, eu tenho uma oração que eu faço há muitos anos, depois que eu me converti. E eu sempre faço essa oração. Eu digo: Deus, me ensina a te amar. Aleluia.
Me ensina a te amar, Deus. Me ensina a me posicionar. Às vezes, irmãos, algumas pessoas não honram a presença de Deus nem dentro da igreja. Ficam mexendo no celular. Muitos estão na igreja não é buscar Deus, é buscar namorados. Muitos estão na igreja por outras coisas. Nós temos que estar na igreja por amor a Deus. Aleluia. Nós temos que estar na igreja por amar a presença do Senhor. Mas amar de tal forma, igreja, que eu chego a ter ciúmes. Como assim ciúmes, pastor? Eu quero buscar mais que o irmão ali. Aleluia. O irmão levantou a mão para levantar as duas, Senhor. Olha para mim, Senhor. Aleluia. Ô Senhor, o irmão ali cantou, eu canto mais. Olha só, Senhor, eu vou cantar e vou glorificar junto. Aleluia. Eu amo a tua presença, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Já não é nem mais pelo que o Senhor faz, é pelo que o Senhor é. Aleluia. Sabe, irmãos? Sabe onde é que o Obed-Edom foi parar? O Geteu? Ele foi parar no palácio do rei cuidando da arca do Senhor. Deus fez dele um sacerdote. A primeira vez que Obed-Edom aparece na Bíblia é aquilo que nós vemos. Porque o segredo não é somente a presença de Deus. Porque a presença de Deus está na vida de muitas pessoas, mas não pode fazer muita coisa, porque não tem o amor pela presença. Se doer quando falam de Deus, se dói quando falam da igreja. Quando falam da minha igreja, machuca a mim, porque eu sei a presença de Deus principal. É verdade. E eu não falo minha igreja física, irmãos. Isso daqui fisicamente não é meu. Isso aqui é de Deus. Pastor, está no teu nome, tem que ter um povo. Isso daqui é do povo, o povo vem buscar Deus. Eu não uso eu não uso nada, eu não ocupo nada aqui, dentro desse terreno aqui para mim. Minhas coisas tudo do outro lado do meu pátio. É a minha família de testemunho. Tudo que tem aqui nesse pátio pertence à igreja. Porque isso aqui é de Deus. Eu amo a Deus, eu amo a presença de Deus. Peça para Deus, Deus me ensina a te amar. Me ensina a me doer pelo Senhor. A Bíblia diz que Davi dizia assim: as afrontas que fizeram contra ti, Senhor, recaiu sobre mim. Esse é amor. O Davi ele disse assim: ó, o zelo pela tua casa me consome. Eu amo a tua casa. Aleluia. Esse é amor. Deus transformou a vida de Obed-Edom em 3 meses. Você sabe o que é 3 meses, irmãos? Sabe o que é 3 meses trabalhado? Não dá para juntar quase nada. Sim ou não? Sim. A gente muitas vezes trabalha o ano todo e muitas vezes não dá para juntar. Sim ou não, irmãos? Sim. 3 meses. 3 meses. Deus transformou toda a casa de Obed-Edom. Aleluia. Eu quero orar, igreja, para que você seja grandemente abençoado. Que tudo venha frutificar na tua vida. Mas eu quero orar principalmente para que venha nascer dentro do nosso coração esse amor por Deus, esse amor pela presença de Deus. Ficar perturbado se não vem na igreja. Ficar assim, ó, puxa vida, tinha evento na igreja, eu não fui. Sabe amar Deus? Primeiro mandamento: amar o Senhor acima de todas as coisas. Deus transformou a vida, a casa, a família de Obed-Edom.
os versículos para vocês verem e acompanhar. E Deus vai transformar a tua vida. Amém. Porque você deixou a tua casa, você deixou os teus afazeres e veio para a igreja. Aleluia. Quem sabe hoje ainda você está na igreja porque você precisa de alguma coisa. E Deus ele responde, Deus ele é bom. Mas Deus ele quer te ver aqui por amor. Amém. Aleluia. Eu amo estar na casa de Deus. Aleluia. Eu amo sentir a presença de Deus. Eu digo e repito, hoje a arca de Deus, ela não simboliza, porque essa é a velha aliança. Hoje Deus fala através da palavra, através dos seus servos. Aleluia. Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em mim também habita em vós. E é essa presença que nós temos que cuidar dela. Aonde nós andarmos, Deus está em você. Deus ele se move em você. Onde você está, a presença de Deus está em você. Só que tem algumas coisas que eu falo que desagradam a presença de Deus. Tem algumas coisas que eu ainda faço que desagradam a presença de Deus. Obede é do amor. E quem ama cuida. Quem ama zela. Quem ama protege. Quem ama se dói. Quem ama dá junto. Quem ama quer estar pertinho. Oh, glória, aleluia. Quem ama não quer desgrudar nunca. Aleluia, Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. A tua vida ela vai ter um outro sentido quando você aprender a amar Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus ele vai mudar a tua casa, ele vai mudar a tua família, ele vai mudar o teu estado, ele vai mudar a tua vida por completo, assim como ele fez com o Obed-Edom. Quem sabe você é uma pessoa que já está vindo na igreja porque você já ama a presença de Deus. Glória. Quem sabe você nem sabe ainda que é a presença de Deus, mas quando você vem na igreja você sente algo bom, algo gostoso, e isso te traz novamente para a igreja. Isso já é o início do amor pela presença de Deus. Mas eu te ensino a fazer uma oração todos os dias, e eu quero orar por isso hoje, Amém. para que aumente o nosso amor por Ele, Amém. para que aumente mais ainda o nosso amor pela presença do Senhor. Ao ponto de você não saber mais andar sem a presença do Senhor. Aí você vai ver as coisas da tua vida frutificando. Você vai ver Deus abençoando, Deus abrindo portas, Deus abrindo caminhos. Porque você ama Deus de tal maneira que você perde um amigo, mas não perde a presença de Deus. Aleluia. Ele amou, está escrito, volta lá para mim, por favor, ele amou, está aí, grifo, se pega. Por amor da